Alguns anos atrás, a Marvel criou um quadrinho de um super-herói que fez um menino voltar a ouvir. Um garoto chamado Anthony Smith nasceu com problemas auditivos, mas ele se recusava a usar o aparelho auditivo porque ele alegava que não existia nenhum super-herói que tinha problema no ouvido. Então a mãe do Anthony resolveu mandar uma carta para a editora da Marvel contando a história do garoto, querendo saber se tinha algum super-herói que tinha problema auditivo também. Passado algum tempo, a Marvel resolve lançar um herói chamado Blue Ear, que era um herói com problemas auditivos, para mostrar ao Anthony que super-heróis podem ter deficiências também. E essa história inspirou o Anthony a voltar a usar o seu aparelho auditivo e poder escutar novamente. E essa campanha caiu nas graças nos Estados Unidos, e em vários consultórios médicos usavam a foto do Blue Ear como exemplo para as crianças poderem se inspirar e também usarem o seu aparelho auditivo. Será que se eu mandar uma carta para a Marvel, eles fazem um X-Men baseado em mim também? Por mais doido que pareça ser, as tartarugas sempre conseguem voltar para o mesmo local em que nasceram para desovar ali naquela mesma praia. É meio doido pensar isso, tendo em vista que todas as tartarugas passam anos viajando pelo mar afora. E tudo isso acontece porque as tartarugas marinhas possuem uma habilidade muito interessante, chamada de magnetorrecepção. Basicamente, elas conseguem sentir o campo magnético da Terra. É como se basicamente o campo magnético da Terra funcionasse como se fosse um GPS ou uma bússola para elas. E tudo isso já começa bem no momento em que elas nascem. E naquela caminhada da praia até a água, elas já começam a sentir e perceber como é o campo magnético daquela região onde elas estão ali naquele momento. E através de uma precisão absurda, mesmo depois de muitos anos distantes daquele local, elas utilizam essa memória magnética impressionante que já tem desde o nascimento e localizam novamente a mesma praia em que nasceram para desovar. E enquanto as tartarugas rodam o mundo e mesmo assim não se perdem, se eu for solto em certos lugares da minha própria cidade, consigo não voltar para casa depois. Ou você tem muito medo ou você acha fascinante, mas a real é que o buraco negro é uma das coisas mais enigmáticas do universo. Quando uma estrela explode, causando uma supernova, mas nem todos os pedaços explodem. Vamos imaginar o seguinte, que sobra uma espécie de semente ali, e essa semente tenha 3 vezes a massa do Sol. Ela entra num colapso gravitacional, gerando uma região em que o campo gravitacional é tão poderoso que nem a luz consegue escapar. E essa região é chamada de buraco negro. Essa gravidade dele é tão forte que qualquer matéria que é atraída é completamente destruída. Quanto mais ao centro um corpo é atraído, mais difícil fica de sair de lá, até que se chegue ao processo de horizonte de eventos, que é basicamente quando você chega a uma área não retornável, porque nem a luz, que é a coisa mais rápida do universo, consegue sair de lá, que é onde fica o que chamamos de singularidade, que é meio que o centro do buraco negro ali. E ali, meu amigo, é basicamente o seguinte: nenhuma lei da física se aplica àquele lugar. Só que fica ainda mais doido, porque meio que você vai ficar sendo atraído infinitamente. Porque quando você chega no horizonte de eventos, o espaço-tempo fica ainda mais dilatado infinitamente. Ou seja, você vai ficar caindo para sempre e nunca vai chegar no centro. Existem 3 tipos diferentes de buracos negros: os estelares, os intermediários e os supermassivos. Não é à toa que o Einstein disse que é ali onde Deus fez a divisão por zero. Recentemente foi inventada uma nova tecnologia que já está sendo testada, que vai revolucionar a forma como usamos a internet. Essa tecnologia é conhecida como Li-Fi e é um sucessor do Wi-Fi. Basicamente, a tecnologia do Li-Fi faz com que uma lâmpada visível possa transmitir dados e se transformar no seu novo modem. De forma muito simples, uma lâmpada de LED ou uma lâmpada infravermelho iria gerar internet para você dentro do seu quarto. Mas por que a internet dessa maneira seria muito melhor? Segundo os pesquisadores que estão fazendo essa tecnologia, a internet do Li-Fi é 100 vezes mais rápida que o Wi-Fi normal. E esse sistema foi desenvolvido pela ideia de Harold Haas. Segundo ele, a ideia inicial é combater a capacidade limitada do Wi-Fi, as famosas interferências chatas que acabam acontecendo e até mesmo acabar com riscos de segurança que tem no Wi-Fi. Como, por exemplo, aquele seu vizinho chato que fica descobrindo sua senha e usando sem você saber. Um grande desafio para o desenvolvimento dessa tecnologia é que o sistema precisa estar sempre conectado com a luz visível que está batendo sobre ele. Então, se você apagar a luz, teoricamente não tem internet. Mas a expectativa é que o Li-Fi tenha uma velocidade tão impressionante que pode chegar a gerar até 100 GB de internet por segundo. Todo mundo sabe que o Einstein sempre foi gênio e todo mundo deve achar que ele ganhou vários prêmios Nobel. Só que na realidade ele ganhou apenas uma única vez. E não foi pela teoria da relatividade. Na verdade foi pelo efeito fotoelétrico. Mas o que é esse tal efeito fotoelétrico e como é que ele funciona? Vamos imaginar que você possua uma placa metálica e sobre ela você vai emitir algum tipo de luz ou radiação. E a luz jogada sobre essa placa vai fazer com que os elétrons saiam dessa placa. De forma muito básica, você vai estar gerando eletricidade com luz sobre uma placa de metal.
Um grandiosíssimo exemplo disso são as próprias placas solares que ficam em cima das casas. Só que, obviamente, para esse tipo de coisa funcionar, tem que ser uma luz específica, em que ela possua uma partícula específica, que é o que a gente chama de partícula de fótons. Além disso, precisa ser uma frequência específica para que os fótons dessa luz possam ser incididos de uma forma que seja suficiente para que os elétrons sejam ejetados da placa, gerando assim essa carga elétrica que a gente chama de fotoelétrico. O maior exemplo disso no dia a dia são as portas que abrem sozinhas, como os elevadores e as portas de shopping. Só que essa descoberta do Einstein foi ainda mais importante, porque ela abriu portas para mais estudos a respeito da física quântica. Mas isso é assunto para outro vídeo. Na mitologia grega, a Medusa é um dos personagens mais conhecidos. Mas o que aconteceu com ela para ela ficar com essa cabeça cheia de cobras? Ela era considerada uma das mulheres mais belas que já existiu. E ela era filha de criaturas marinhas chamadas Forces e Ceto. Além disso, ela tinha duas irmãs, que eram Górgonas, metade cobra e metade mulher. Só que diferente delas, ela nasceu uma humana normal. E ela se tornou devota de Atena e virou sacerdotisa da mesma. Com isso, ela acabou fazendo um voto de castidade de permanecer virgem. Só que a sua beleza era tanta que chamou muito a atenção do Poseidon, que acabou indo demais atrás dela e acabou violentando ela, bem ali diante do templo de Atena. Porém, ao invés de punir Poseidon, a Atena ficou revoltada com a Medusa e puniu ela, transformando ela numa górgona também. Com isso, seu cabelo virou cobra e quem olhasse para seus olhos virava pedra. A mesma resolveu se isolar numa ilha. Só que ela acabou sendo o alvo futuro de Perseu, que foi até a ilha que ela estava isolada, utilizando um escudo com um espelho dado por Atena, deu cabo dela, pegou a sua cabeça e deu de presente para Atena, que começou a usar a cabeça dela no seu escudo, para assustar os inimigos. Às vezes o vilão só teve um passado meio triste. Pelo mundo afora existe aquilo que conhecemos como as 7 maravilhas do mundo moderno. Mas antes delas existiam as 7 maravilhas do mundo antigo, então vamos entender quais são elas. Essa lista começa com os jardins suspensos da Babilônia, que existem diversas teorias a respeito, até porque não tem muitas evidências arqueológicas desse lugar. Depois nós temos as pirâmides de Gizé, que é a única das maravilhas do mundo antigo que permaneceu e continua como uma das maravilhas do mundo moderno. Aí depois temos a estátua de Zeus, que ficava em Olímpia, que era a cidade onde deu origem aos Jogos Olímpicos. Era basicamente uma estátua gigantesca de Zeus sentado num trono. Existiu também o Farol de Alexandria, que foi um edifício com mais de 134 metros de altura, segundo os historiadores, que infelizmente desabou. Depois nós temos o Mausoléu de Halicarnasso, que foi construído na região da Ásia Menor, em uma cidade fundada pelos gregos. A estátua de Rhodes foi a que ficou menos tempo em pé. Ela foi construída após uma vitória sobre um rei da Macedônia, mas 60 anos depois da sua construção ela caiu por causa de um terremoto. E a 7ª maravilha do mundo antigo é o Templo de Ártemis, que ficava em Éfeso, que infelizmente foi destruída por causa de invasões, e chegou ao seu fim quando o Império Romano tomou o poder. E essas são as 7 maravilhas do mundo antigo. Quando uma pessoa vê a explosão de um vulcão, obviamente ela pensa que vai sair apenas lava. Mas na realidade, a explosão de um vulcão pode causar até raio. Porque quando um vulcão entra em erupção de uma forma muito explosiva, pode acontecer um fenômeno atmosférico que pode gerar raios vulcânicos. Basicamente, quando ocorre a erupção, aparecem aquelas nuvens cinzas no céu, que saem do vulcão durante a erupção. Através delas ocorre uma estática, que acaba acumulando descargas elétricas, gerando raios ali dentro daquele espaço. Porque as partículas que estão compostas ali naquelas nuvens podem ser gases ou rochas, por exemplo, que durante essa imensa explosão acabam gerando cargas elétricas diferentes. Basicamente, elas criam cargas elétricas separadas umas das outras, tornando assim um ambiente ao redor muito propício para poder gerar raios vulcânicos. Sendo assim, quanto mais cinzas saírem da pluma do vulcão, mais raios sairão daquele lugar. Pelo menos um ponto positivo é que quando eles aparecem é possível você prever que haverá uma grande erupção depois disso. Então pelo menos eles acabam servindo de sinal de alerta em alguns casos, né? E se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de curtir e comentar. Além disso, segue a gente aí pra ver o próximo. Falou! Beleza, mas o que aconteceria se a Antártida um dia derretesse por completo? Primeiro que isso seria uma catástrofe completa no planeta, começando pelo aumento do nível dos mares em aproximadamente 70 metros, o que faria lugares litorâneos no mundo todo desaparecerem, o que faria diversas pessoas perderem suas casas e até suas vidas. Os animais polares também iriam ser extintos por completo, e a salinidade dos oceanos também mudaria drasticamente, fazendo diversas espécies marinhas também serem extintas. E o provável maior problema seria a extrema liberação de gás carbônico na atmosfera, porque essa liberação em excesso para a atmosfera acelera o processo de destruição de florestas e mudanças climáticas extremas. Fora que o planeta iria ficar muito mais quente, podendo bater a temperatura de 26 graus. A qualidade do ar obviamente iria ser pior,
e doenças respiratórias iriam ser mais comuns, além dos diversos vírus e bactérias que estão ali adormecidos no gelo que seriam liberados por aí. Porque isso também causaria o derretimento de algo chamado permafrost, que são camadas de gelo que ficam abaixo da crosta terrestre. Segundo o cálculo de alguns especialistas no assunto, em aproximadamente 5.000 anos, todo o gelo já vai ter sido derretido. Mas pelo andar da carruagem, o processo está indo muito mais rápido, porque a gente conhece muito bem o ser humano. É muito provável que você não saiba disso, mas se as abelhas forem extintas algum dia, o ser humano também vai ser extinto depois. Um dos principais motivos disso é que as abelhas são as principais polinizadoras do nosso planeta. Então, basicamente, se as abelhas não existirem mais, a grande maioria das plantas que tem na natureza não seriam polinizadas. Até dá para fazer um outro tipo de polinização de uma forma mais específica, mas o planeta é muito grande e isso seria quase que impossível de fazer. E aí você já sabe o que acontece, né? Sem polinização, não tem plantas por aí. E se não tem planta nascendo, não tem alimento crescendo. E no começo, os animais herbívoros vão começar a falecer também. E com o tempo, os carnívoros não vão ter o que comer e também serão extintos. E obviamente o ser humano vai acabar indo de base com o tempo. Segundo alguns estudos, só para vocês terem uma ideia, estima-se que o ser humano sobreviveria sem as abelhas aproximadamente de 2 a no máximo 4 anos. E a cada ano que passa, a população das abelhas que tem no planeta tem sido reduzida. E se elas deixarem de existir, literalmente passaremos pelo fim do mundo. Alguns acham que esse fenômeno é um raio, outros acham que é fogo, alguns o chamam até de eletro, o que não está totalmente errado, mas esse fenômeno chamado de fogo de San Telmo é na realidade um plasma. E ele é considerado um plasma porque ele sim é uma descarga elétrica que emite luz, às vezes azul, às vezes violeta e até mesmo branco em algumas situações. A aparição dele geralmente é mais comum em tempestades ou erupções vulcânicas. Geralmente você vai ver esse fenômeno acontecendo em mastros de navios, em chaminés, em torres muito altas, mas tem como ter contato com ele através de seres vivos também. Geralmente em navios ou aeronaves é muito mais fácil você perceber o contato deles. Por exemplo, em turbulências e tempestades que às vezes o avião passa, às vezes o fogo de San Telmo toca ali na aeronave. Mas não é prejudicial não vai causar nenhum mal. Ele recebeu esse nome em homenagem a um santo. Além disso, os marinheiros antigamente acreditavam que quando o fogo de San Telmo aparecia, era um sinal de bom presságio. E esse fenômeno acontece quando as moléculas de ar que existem entre a Terra e as nuvens são destruídas por conta da voltagem elétrica ali do ar, gerando um gás que acaba brilhando, fazendo com que essa energia seja ionizada na atmosfera, fazendo aquilo que ela tocar acabar brilhando ao redor. Como tá na época de festa junina, hoje nós vamos entender como é que essa festa começou. Pra quem não tem noção, a festa junina começou com uma celebração pagã. Ela começou a ser comemorada no período da Idade Média, em que eles faziam uma celebração para comemorar a chegada do solstício de verão lá no hemisfério norte, além de se reunir para pedir fartura nas colheitas deles. Só que com o passar do tempo, o cristianismo foi crescendo lá na Europa. E como uma forma de poder converter os pagãos, as igrejas da época faziam o seguinte: pegavam as comemorações que elas consideravam pagãs e as convertiam com teor religioso para que as pessoas fossem convertidas. Ou seja, basicamente se apropriando das celebrações da época e transformando elas em datas oficiais do calendário católico. Você já imaginou como seria o nosso planeta se toda a água do mundo fosse apenas doce? Em primeiro lugar, o sal que existe nos oceanos é um dos principais responsáveis por manter as correntes marítimas. Então, basicamente, com a água sendo doce, seria menos movimentado as marés. Só que um grande problema disso é que são os ventos e as correntes marítimas que distribuem o calor para os polos do planeta. Então, se essas correntes marítimas fossem mais fracas, as zonas mais frias do planeta seriam ainda mais frias e as zonas mais quentes seriam ainda mais quentes. E isso também poderia levar o planeta Terra a uma nova era do gelo, porque a água salgada dos mares congela a menos 2 graus Celsius. Só que a água doce congela a 0 grau. E com isso teria muito mais gelo no oceano. Com isso a água do mar também ficaria mais baixa, fazendo com que os continentes tivessem mais proporções de terra. Fora que isso influenciaria diretamente em todas as espécies marinhas de água salgada. Fora que isso influenciaria totalmente na fotossíntese do planeta, o que pode gerar um certo colapso em muitas espécies, podendo levar elas à extinção. E isso também inclui os humanos. E se você gostou desse vídeo aqui, curte, comenta e segue a gente aí. Valeu! Tá rolando as Olimpíadas e todo mundo tá torcendo pelo Brasil em vários esportes que a gente nem sabe nem as regras. Mas de todos os atletas olímpicos, qual foi o atleta que mais ganhou medalha? E obviamente o Michael Phelps é o cara que mais ganhou medalha olímpica. Ele participou de 5 Olimpíadas, sendo a última no Rio de Janeiro em 2016. E ganhou um total de 28 medalhas olímpicas ao longo da sua carreira. E dessas 28, 23 são de ouro. A diferença é tão absurda que a segunda colocada com mais medalhas tem 18. Além de ter quebrado um monte de recordes ao longo da sua carreira, ele é considerado por muitos não só o melhor da natação,
mas o maior atleta de todos os tempos. Com toda a certeza do mundo, o Megalodon é uma das criaturas mais insanas que já existiu no planeta. Só pra você ter uma ideia, ele chegava a aproximadamente 18 metros de comprimento, e ele comia tudo que via pela frente. Ele acabou sendo extinto por conta do resfriamento das águas do planeta, e só o que sobrou deles foram dentes encontrados em fósseis, porque o corpo deles era composto de cartilagem, então só sobrou a parte óssea dos dentes deles. Mas como que seria o mundo se eles ainda existissem por aí? Se levarmos em consideração que a cada dia que passa o planeta aquece mais, as águas ficam mais quentes, o que fica mais propício para a existência deles. Então, se eles ainda existissem, eles iriam se reproduzir muito mais, e seria muito mais fácil ver eles no litoral das praias. Só que eles comem tudo aquilo que se move na água, até baleia eles derrubam. Então isso causaria toda uma mudança no ecossistema marinho, e muitas criaturas seriam extintas só por causa da existência deles, e ficaria muito mais perigoso ir a uma praia com um bicho desses na água. Se você acha que não mete medo, olha a diferença entre o dente de um tubarão e de um megalodon. E aí, você acha que seria legal se os megalodons ainda existissem? Comenta aqui embaixo pra eu saber, e curte esse vídeo também. Não esquece de seguir a gente, viu? Valeu! Uma coisa é certa sobre a humanidade: o ser humano adora colocar a própria vida em risco. E esse cara chamado Eben Byers, um belo dia resolveu ter uma ideia muito boa na cabeça dele. Para contextualizar, ele era um certo atleta que trabalhava no ramo industrial e também era rico e socialite na época. E um belo dia ele estava fazendo uma viagem e acabou se machucando durante essa viagem, caindo da cama e deslocando o braço. Foi aí que um médico indicou um suposto remédio milagroso para ele, chamado Raditor. Ele então ouviu a ordem do médico, tomou o remédio e simplesmente a dor dele desapareceu por completo. Só que esse remédio era basicamente rádio diluído em água. E para você que não tem muito conhecimento sobre química, o rádio é um elemento extremamente radioativo. Só que o Eben Byers acabou ficando viciado nesse remédio e começou a consumir ele bastante. Só que isso trouxe consequências muito ruins para ele. Além de amenizar aquela dor no braço, ele acabou perdendo outras partes do corpo. Então ele começou a perder peso, perder cabelo, perder os dentes, até a mandíbula dele ele perdeu. E infelizmente ele acabou falecendo aos 51 anos e teve que ser enterrado em um caixão de chumbo por conta da grande radiação que tinha no corpo dele. E por conta desse ocorrido com o Eben Byers, esses remédios de radiação como o Raditor acabaram sendo proibidos com o passar do tempo. E para mais conteúdos como esse, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente para mais, viu? Um abraço! Essa história é um dos maiores mistérios da história da humanidade. Em 1284 apareceu um flautista numa cidade da Alemanha chamada Hamelin. Só que essa cidade estava passando por uma infestação de ratos. O flautista então ofereceu seus serviços para se livrar daqueles ratos em troca de uma recompensa. Sendo assim, a população concordou com ele, e por incrível que pareça, ele tocou uma música com som a flauta que atraiu todos os ratos para fora da cidade e ele se livrou deles. Só que uma baita sacanagem foi feita, e ele não foi pago pelos serviços dele. E aí ele resolveu se vingar. Então, alguns dias depois, aquele flautista que vestia uma roupa totalmente colorida parecendo um bobo da corte, resolveu tocar uma nova música, só que dessa vez ela atraiu as crianças da cidade. E através da música ele atraiu essas crianças até um calvário que ficava longe das redondezas da cidade. Só que depois que chegaram lá, nunca mais foram vistos. Muita gente diz que isso na verdade é só um conto ou uma lenda mesmo. Só que na realidade existem alguns relatos históricos a respeito dessa história. E o principal relato histórico a respeito disso é uma placa que está numa fachada de uma casa chamada Casa do Flautista, que fica em Hamelin mesmo, em que narra que em dia 26 de junho de 1284, aproximadamente 130 crianças desapareceram de Hamelin, sendo atraídas por um flautista que retirou elas da cidade, e elas nunca mais foram vistas. Um dos esportes mais populares do mundo é o basquete. Mas você sabe como é que ele foi inventado? Até o final dos anos 1800, a grande maioria dos esportes eram praticados ao ar livre. Só que nas regiões em que nevava na época, era praticamente impossível você praticar algum esporte. Até que um belo dia, um professor de educação física lá dos Estados Unidos, chamado James Naismith, levou seus alunos para dentro de um salão fechado e pegou algumas cestas de carregar pêssego da época e pendurou elas no alto. E o objetivo desse jogo era que seus alunos jogassem uma bola e acertassem dentro daquela cesta de pêssego pendurada. Com o tempo, esse jogo foi se popularizando ao redor do país e foi evoluindo também, a ponto de cada escola que adotava e cada estado que adotava essa brincadeira tivesse sua própria regra diferente. E depois de um tempo foi necessário que universidades, treinadores e até mesmo marcas de calçados se unissem para uniformizar e criar as regras do que hoje é conhecido como basquete. Com o passar dos anos, esse esporte ficou muito popular ao redor do mundo e começaram a surgir as ligas de basquete, sendo a NBA hoje a maior liga de basquete do mundo.
Eu já fiz um vídeo explicando como começou a Primeira Guerra Mundial, mas você sabe como é que começou a Segunda Guerra? Tudo começa lá em 1939, quando simplesmente a Alemanha, num dia comum, sabe, um dia normal, resolveu só, vou invadir a Polônia aqui, minha vizinha. E isso aconteceu porque a Alemanha, quando acabou a Primeira Guerra, acabou perdendo muitos territórios ali ao redor para os países vizinhos. Isso incluía a Polônia também, o que fez a Polônia ganhar um acesso ao mar que antes ela não tinha, que é justamente ali aquela parte geográfica que ficou conhecida como Corredor Polonês. E a justificativa dos alemães era muito simples: não estou atacando, apenas recuperando o que já é meu. Olha o argumentozinho deles. Só que para isso eles fizeram um esquema de ataque meio fake. Eles pegaram soldados alemães e disfarçaram de soldados poloneses para fingir como se fosse o exército da Polônia atacando os alemães, para usar isso de argumento para poder atacar de volta ali a Polônia. Só que alguns anos antes a Alemanha tinha assinado um tratado com a própria Polônia de que não agrediria aquele país. Só que aí o Reino Unido e a França, que tinham prometido para a Polônia que se caso acontecesse algum tipo de ataque, que eles ajudariam, faz com que esses dois países entrem em cena contra a Alemanha, o que faz com que 2 dias depois após o ataque à Polônia, com que França e Inglaterra declarassem guerra à Alemanha. Só que como todo mundo sabe, na Alemanha nesse mesmo período, um homem de bigodinho esquisito tinha ascendido ao poder. E o resto você sabe o que desencadeia depois. É muito provável que você já tenha ouvido falar alguma vez na vida sobre o termo Caixa de Pandora. Mas de onde vem isso daí? E tudo começa lá na mitologia grega, quando os titãs Prometeu e Epimeteu foram recompensados por Zeus pela sua lealdade, ganhando a recompensa de poderem fazer as primeiras criaturas do mundo. Epimeteu ficou responsável por criar os animais e Prometeu os humanos. Só que um belo dia, Prometeu resolveu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. Com isso, Zeus resolve fazer um castigo para Prometeu e também resolve dar um castigo aos homens, criando a primeira mulher, chamada de Pandora. Ela foi criada para ser muito bonita, inteligente, generosa e também bastante curiosa. E ela foi enviada para viver entre os homens, mas acabou sendo prometida a casamento a Epimeteu, que se apaixonou por ela. E como presente de casamento, o Zeus deu a eles uma caixa, só que disse que eles jamais deveriam abrir. Só que lembra que eu falei que ela foi criada extremamente curiosa? Um belo dia ela acabou não resistindo e resolveu abrir a caixa. Só que no momento em que ela abriu a caixa, tudo de ruim saiu de lá, como a raiva, a discórdia, a morte, a doença. No susto, ela rapidamente fechou a caixa. Só que ela fechou e acabou aprisionando lá a última coisa que não saiu, que foi a esperança. E uma vez aberta, nada daqueles males poderia retornar para dentro da caixa. E é a partir deste momento que a Caixa de Pandora liberou no mundo todos os males da humanidade. Alguma vez você já se perguntou na sua vida por que é que no Natal existe uma tradição de comer peru assado? Primeiramente, precisamos entender que antes do peru se tornar uma tradição no Natal, a tradição era consumir javali, mais especificamente a carne da cabeça dele assada. E essa tradição de comer peru no Natal começou apenas em meados dos anos 1500. E esse consumo começou quando os colonizadores da América resolveram levar a ave para a Europa. E além de ser uma ave bem exótica, também era considerada uma ave bem nobre. E como na época carne era consumida apenas pelos nobres, com o tempo, os monarcas das regiões europeias começaram a incluir ela nas suas tradições, sendo o rei Henrique VIII o primeiro a colocar o peru como o principal prato da sua ceia de Natal. Só que um belo dia, uma certa peste negra resolveu atacar a Europa inteira. E com isso, muitas vidas foram perdidas durante esse período. Mas quando as coisas voltaram a se normalizar, a carne acabou ficando mais acessível com o tempo para toda a população. Então as pessoas, quando chegavam o Natal, começaram a ter mais fartura durante esse período, começando a consumir o peru também na ceia de Natal. E os ingleses acabaram levando essa tradição para os Estados Unidos durante o período colonial de lá. E com o passar dos anos, essa tradição foi passada para vários países, inclusive no Brasil. Mas como no Brasil a quinta série nunca morre, existe um monte de piadinha nessa época com relação a essa carne. As corujas, com toda certeza, são um dos bichos mais bonitos que existem por aí no mundo. Uma coisa muito interessante sobre elas é que elas têm a capacidade de girar a cabeça. Mas não, elas não conseguem girar em 360 graus, apenas em 270, o que já é muita coisa. Mas por que é que elas conseguem fazer isso? Em primeiro lugar, precisamos entender que as corujas possuem um olho muito grande e ele fica fixo, ela não consegue mover os olhos. Fora que o olho delas tem um formato tubular e ele é muito grande, quase não cabe na própria cabeça delas. Se você puxar a orelha de uma coruja mesmo, você consegue ver perfeitamente o tamanho que é. Então, diferente de nós, seres humanos, elas não conseguem ficar movendo os olhos, é uma visão meio fixa. Só que isso foi compensado diretamente no corpo delas, mais especificamente no pescoço, em que elas possuem uma quantidade maior de vértebras ali na região, fazendo com que elas consigam girar a cabeça em um grau maior. Fora que elas também têm um ouvido muito grande, uma audição absurda.
E vamos combinar também, esse bicho é muito lindo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente para mais conteúdos como esse. Valeu! Você sabia que um simples balde de madeira causou uma guerra absurda? Tudo começa lá em 1325 na Itália, mais especificamente entre as cidades de Modena e Bolonha. E na época, essas duas cidades já eram rivais por questões políticas e religiosas. A cidade de Bolonha apoiava os guelfos, que eram defensores do Papa, enquanto Modena apoiava os gibelinos, que eram defensores do Sacro Império Romano Germânico. E um belo dia, alguns soldados da cidade de Modena resolveram roubar um balde lá da cidade de Bolonha. Só que para as pessoas em Bolonha, isso foi uma afronta gigantesca. Então Bolonha reuniu mais de 30 mil soldados para ir para cima de Modena, que não tinha nem 10 mil soldados. Mas o pessoal de Modena não arregou não e foi para cima desse mesmo jeito. E a batalha aconteceu num lugar chamado Zapolino. Durante aquela batalha, aproximadamente 2 mil pessoas foram de base. E mesmo em desvantagem, Modena saiu vencedora. Aquele balde que tinha sido furtado pelo pessoal de Modena continuou com eles como uma forma de troféu por aquela batalha. Esse balde continua existindo em exposição lá na Catedral de Modena até os dias de hoje. O Maradona com certeza é um dos maiores jogadores da história do futebol, só que ele também foi responsável por um dos momentos mais polêmicos da história do esporte. Durante a Copa do Mundo de 1986, a Argentina se tornou bicampeã do mundo, e o Maradona era o protagonista daquela equipe. Só que a arbitragem daquela Copa do Mundo foi um tanto quanto duvidosa, mais especificamente no jogo entre Inglaterra e Argentina pelas quartas de final daquela Copa. E foi aos 6 minutos do segundo tempo daquela partida que o Maradona subiu bem alto para dividir com um goleiro inglês, só que usando uma das mãos para fazer o gol. Sim, ele literalmente fez um gol escancarado de mão numa quartas de final de Copa do Mundo e a arbitragem simplesmente cagou e andou. No final do jogo, a Argentina acabou ganhando a partida e esse lance ficou conhecido como La Mano de Dios, La Mano de Dios. Não sei, em português é a mão de Deus. Porque após a partida, o Maradona fez uma entrevista e disse que fez o gol um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Pensar que tem brasileiro que tem a cara de pau de torcer pra Argentina em Copa do Mundo. A lenda da princesa da lua Kaguya é uma das mais populares da história do Japão. Segundo a lenda, um cortador de bambu um dia encontrou um bebê dentro de um bambu quando ele foi trabalhar. Sendo assim, ele levou aquela bebezinha para sua casa e adotou como sua filha, criando-a mesma junto com sua mulher. Com o tempo, ele descobriu que ela dava muita sorte para ele. E toda vez que ela ia junto, ele cortava um bambu e saiu uma pepita de ouro de dentro. Com isso, a família dele enriqueceu com o tempo. O nome dela era Kaguya, ela cresceu e se tornou uma linda mulher. Só que isso gerou o interesse de vários homens da região, inclusive do imperador do Japão, por ela ser muito bela. Só que como ela não queria dar moral pra ninguém, ela começou a inventar uns desafios impossíveis e quem cumprisse eles poderia ficar com ela. Obviamente isso era uma mentira e ela não ficaria com ninguém. Só que uma coisa sobre ela é que toda vez que ela olhava pra lua à noite, ela começava a chorar. E um belo dia revelou que ela tinha vindo de lá e que um dia teria que voltar para lá. Em algumas versões da história contam o seguinte, que ela foi enviada para a Terra para ser protegida de uma guerra celestial, e uma outra versão narra que ela foi mandada para lá para cumprir um castigo, até chegar o dia que o povo da lua buscou ela, e ela deixou seu kimono para seus pais e um elixir da vida para o imperador. Infelizmente seus pais acabaram adoecendo e faleceram, e o imperador disse que não poderia viver eternamente sem ela. Então mandou seus soldados subirem uma montanha extremamente alta e queimarem a carta junto com o elixir que ela deu para ele. Obviamente, essa lenda baseou diversas histórias da cultura pop, como o anime do Naruto, que por sinal preferia que o Madara fosse o vilão final e não ela. O Acre é tão afastado do resto do Brasil que todo mundo diz que lá existe dinossauro que parou no tempo. Mas na realidade, o Acre já foi até um país. Primeiro precisamos entender que até o século XIX, o Acre pertencia ao território da Bolívia e não do Brasil. Só que até então, aquela região era extremamente importante por conta da expansão e produção do látex. Só que por conta disso, os seringueiros brasileiros foram para aquela região na época e acabaram expulsando os bolivianos de lá. E depois acabaram proclamando uma própria república lá na região. Só que obviamente os bolivianos não gostaram e tomaram o território de volta. Só que posteriormente aconteceu a mesma situação e proclamaram a república mais uma vez. Obviamente, a Bolívia não curtiu isso e mais uma vez tomaram de volta o território para si. E foi só em 1902, já no século XX, que o Acre proclamou a república pela terceira vez, dessa vez causando o que chamamos de Revolução Acreana. Obviamente, a proclamação dessas repúblicas ali no Acre teve o incentivo do governo brasileiro. Só que por conta desses vários conflitos, isso estava ameaçando uma certa guerra entre o Brasil e a Bolívia.
Até que em 1903 eles fizeram um acordo chamado de Acordo de Petrópolis, no qual o Brasil basicamente comprou o território do Acre por 2 milhões de libras esterlinas. Quem diria que um lugarzinho tão pequeno e isolado causaria tanta confusão? O Saci provavelmente é o personagem das lendas folclóricas brasileiras mais famoso que tem. E todo mundo sabe que ele só tem uma perna. Mas por que ele tem uma perna só? Existem algumas versões diferentes sobre a lenda dele, mas a versão mais popular e mais aceita é a que narra que antes de se tornar o Saci, ele era um escravo. E quando ele estava preso, costumava ser acorrentado em uma das pernas. Até que um belo dia ele resolveu tentar fugir dali. E em um ato de desespero completo, ele arrancou a perna que estava acorrentada e fugiu usando uma perna só. Até tem uma outra versão da história que diz que ele perdeu a perna em uma luta de capoeira, mas não é lá uma versão muito bem explicada da história dele. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e segue a gente aí. Valeu! Você sabia que você pode acabar queimando com um fogo que é invisível? E o fogo invisível nada mais é do que o fogo de metanol. De uma forma bem resumida, as chamas do fogo são baseadas nos elementos químicos que estão fazendo queimar. Quando um objeto está queimando, basicamente acontece uma colisão entre os elétrons ali no objeto, o que faz os elétrons perderem essa energia, gerando luz nesse processo. E essa luz é a cor da chama que a gente vê ali pegando fogo. Só que infelizmente o olho humano não é capaz de enxergar todas as luzes que são existentes. Nós só conseguimos enxergar uma faixa dessa luz, que é o que é chamado de espectro da luz visível. E o metanol em seu estado puro não possui luz visível, além de não emitir fumaça. Logo, ele gera um fogo que é invisível. O metanol já foi muito utilizado em diversos circuitos automobilísticos, só que começaram a diminuir esse uso. Até porque se acontecer algum acidente com um fogo invisível, como é que você vai apagar aquele fogo ali? E mesmo que o metanol seja mais seguro que vários tipos de combustível, é sempre bom evitar um fogo invisível, né? Segundo as lendas e os contos da mitologia japonesa, Amaterasu é conhecida como a deusa do sol, e ela é irmã de Susanoo, deus das tempestades, e de Tsukuyomi, deus da lua. Além disso, também tem o Kagutsushi, que é o deus do fogo. E por ser a deusa do sol, ela era responsável por iluminar o mundo. Só que um belo dia, por conta de certos conflitos com seu irmão Susanoo, ela acabou se perturbando com aquilo e se escondeu dentro de uma caverna celestial. Com isso, o mundo acabou ficando em completa escuridão e trevas. E isso causou um caos tão absurdo que os deuses tiveram que tentar intervir de alguma forma para tentar convencer ela a sair da caverna. Até que um dia eles tiveram a ideia de fazer uma espécie de apresentação ao redor da caverna. E a deusa da dança, Uzumi, seria responsável por se apresentar. Essa celebração acabou chamando a atenção da Amaterasu, que acabou saindo da caverna para ver o que estava acontecendo. E quando ela saiu, deram a ela um espelho para ela ver como ela refletia. E ela viu que a luz dela era muito brilhante. Foi aí que os deuses aproveitaram e lacraram a caverna para que ela não pudesse mais voltar lá para dentro. Com isso, ela acabou ficando do lado de fora e acabou iluminando o mundo novamente, removendo assim toda a escuridão e trevas com a qual o mundo tinha caído. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e segue a gente aí para mais conteúdos como esse. Um abraço! Você já deve ter se perguntado alguma vez para que serve aqueles furinhos que tem do lado do All Star. E sim, existe uma justificativa muito interessante do porquê ele é feito assim. Tudo começa lá atrás, quando o basquete foi inventado. E esses modelos de All Star eram voltados para os esportistas do basquete. E a empresa percebeu que os pés dos jogadores de basquete suavam muito e também aquecia muito durante as partidas. Então, para ajudar na ventilação dos pés, eles colocaram esses 2 furinhos em cada pé. Mas com o passar dos anos, obviamente, muitas pessoas começaram a utilizar também, e não só os atletas. Mas eles mantiveram essa mesma estética com esses 2 furos em cada par. Mas mesmo assim, esses 2 furinhos na lateral foram mantidos, obviamente com a mesma funcionalidade, mas também por uma questão estética. Não esquece de curtir, comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Uma das lendas mais famosas do Brasil é a lenda do Curupira. Ele é um personagem muito famoso no folclore brasileiro. Basicamente é um homem que vive na floresta com cabelos de fogo e pés para trás. Ele tem poderes de se transformar em animais e tem um assobio ensurdecedor. A origem da lenda dele vem dos povos indígenas originais aqui do Brasil, em que acreditavam que ele era um ser que vivia na floresta protegendo a mesma, de caçadores ou de pessoas que tentavam destruir a floresta e a mata. Ele tem os pés para trás justamente para poder confundir os caçadores que estão ali. Mas não, ele não ataca pessoas que caçam para poder comer e sobreviver ali na floresta, apenas aqueles que têm más intenções. Fora que ele é um dos seres mais poderosos da mitologia e folclore brasileiro. E até os dias de hoje, muita gente ainda faz oferendas para ele, em prol de agradecimento pela proteção ali da floresta e da mata com a qual as pessoas vivem perto.
Quem será que ganharia uma luta entre o Curupira e o Saci, hein? Você provavelmente já ouviu falar sobre a lenda do monstro do Lago Ness. E a origem dessa lenda começa lá no século VI, onde um monge escocês chamado Columba, um belo dia relatou ter salvo um homem de um monstro lá no Lago Ness. Com o passar dos séculos, essa lenda acabou sendo espalhada por aí e acabou tendo várias teorias sobre esse monstro existir ou não. E mesmo que muita gente falasse a respeito dessa lenda lá na Escócia e no resto do mundo, ninguém havia realmente provado a existência desse monstro. E foi já no século XX, mais especificamente em 1934, que uma suposta foto de um monstro lá do Lago Ness acabou aparecendo. E isso fez com que essa lenda ganhasse ainda mais força e mais popularidade novamente. Só que depois de um tempo, o autor dessa foto acabou afirmando que na realidade era uma foto falsa e que não era real aquilo ali. Só que mesmo assim, diversas pessoas ao longo das eras e até hoje tentam provar a existência dele, tanto que já foram feitas diversas expedições tentando comprovar se ele realmente existe ou não, mas até hoje não conseguiram comprovar absolutamente nada se ele realmente existiu ou se ele existe. Pelo menos essa lenda serviu de inspiração para diversas adaptações em filmes, séries, jogos e até mesmo livros. Mas e aí, você acha que esse monstro pode ter existido ou que ele existe? Eu particularmente acho que não. Um grandiosíssimo sonho de muitas pessoas é que os mosquitos desaparecessem da face da Terra. Mas o que é que aconteceria se um dia todos os mosquitos realmente sumissem? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que os mosquitos são principais transmissores de muitas doenças. Então muitas pessoas deixariam de ficar doentes e não sofreriam com isso, o que salvaria a vida de muita gente no mundo. Mas por incrível que pareça, ia dar ruim em muitas outras coisas por aí no mundo. Porque primeiramente isso afetaria drasticamente todo o ecossistema do planeta. Porque os mosquitos são os principais alimentos de muitos animais por aí, desde animais terrestres até mesmo peixes. Um outro ponto muito importante que muita gente não sabe é que os mosquitos têm um grande papel no desenvolvimento das plantas do planeta. Porque assim como as abelhas, os mosquitos também são um dos principais polinizadores das plantas do nosso planeta. Então, com a extinção deles, mesmo que eles sejam extremamente irritantes, muitas plantas também deixariam de existir. Mas e aí, você ainda acha que seria bom ou que seria ruim acabar com os mosquitos do planeta? Na mitologia nórdica, o Loki sempre fez muita coisa ruim, porque ele sempre foi muito travesso. Só que um belo dia ele passou dos limites de uma forma muito absurda e acabou sofrendo um castigo pior ainda. Tudo começa quando o Loki conspirou de uma forma que acabou gerando a morte de Baldur, que era um deus muito querido ali na mitologia nórdica. Basicamente era o deus que o pessoal mais gostava. Sabendo que poderia receber uma punição muito severa pela ira de Odin e dos deuses, ele pegou sua família e fugiu. Mas o Odin, através do poder de seus corvos, descobriu aonde ele estava. A ideia do Loki era se transformar em um salmão e se misturar ali entre os peixes no meio de um rio. Só que ele acabou sendo capturado pelo Thor. Só para começar o castigo extremo, eles transformam um dos filhos do Loki, o Vali, em lobo e fazem o Vali atacar o seu irmão Navi, fazendo com que as entranhas dele fossem usadas para amarrar o Loki numa pedra. E eles colocam uma serpente presa em cima dele que tinha um veneno absurdo, pro veneno ficar pingando da boca da cobra em cima do Loki. A esposa do Loki, Sigyn, tentou ajudar, e toda vez que o veneno caía, ela segurava uma bacia embaixo do veneno para pingar ali. Mas toda vez que ela tinha que jogar o veneno fora, quando a bacia enchia, o veneno pingava em cima do Loki, o que fazia ele sentir uma dor absurda, e os seus gritos causavam tremores na terra. E o Loki ficou ali sendo castigado até o dia do Ragnarok, em que ele conseguiu se libertar e liderou os gigantes contra os deuses na batalha final. Na mitologia grega existe um centauro chamado Quirón, só que ele não era um simples centauro qualquer, porque ele era simplesmente filho de Cronos. Só que ele não foi criado pelo Cronos, ele na realidade foi adotado pelo Apolo, deus do sol. Só que ele não era selvagem assim como os outros centauros, na real ele era extremamente sábio e inteligente, fora que ele também era imortal. Ao longo das eras ele desenvolveu várias habilidades e muitas virtudes, o que fazia ele poder ensinar e ajudar os deuses, o que o fez se tornar o rei dos centauros ali da mitologia grega. Só que um dia aconteceu uma tragédia com ele. O Hércules, que era extremamente amigo do Quirón, acabou se metendo numa certa treta com os centauros. E no meio de uma confusão que deu ali, o Hércules acabou atirando uma flecha que estava envenenada e acabou acertando no Quirón. Mesmo que fosse de forma acidental, era um ferimento que seria fatal para qualquer pessoa. Mas o Quirón era imortal, então ele foi obrigado a conviver com aquele sofrimento de dor inexplicável, enquanto buscava meios de se curar. Só que a ferida não cicatrizava, e mesmo sentindo muita dor, ele acabava ajudando as pessoas, curando elas também. Até que um belo dia o Prometeu
acabou se sacrificando para que a humanidade usasse o fogo. Só que o Prometeu acabou sendo castigado por isso. Então o Quirón e o Hércules resolveram ter uma barganha com Zeus. Para libertar o Quirón daquele sofrimento eterno, ele ofereceu abdicar de sua imortalidade para libertar Prometeu e poder acabar de vez com seu sofrimento eterno. Zeus acabou aceitando a proposta, o Centauro acabou indo de base ali, e Zeus o transformou na constelação de Sagitário.